só no Getsemane. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu solidão? Já se sentiu só? Mesmo rodeado por uma multidão, um grande número de gente, rodeado de amigos, de familiares. Já teve esse sentimento de se sentir só? Esse sentimento pairando dentro de você, chamado solidão. Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. Diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles por cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, o confortava, em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com ele os discípulos, e os achou dormindo, exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. É porque o Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações. Fale conosco, meu Deus. A Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco de maneira poderosa. Fala aos nossos corações. Visita o que está se sentindo só. Visita o abatido, que tem chorado a noite toda. Visita com o Teu poder, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito traga consolo do alto céus. E que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco mais uma vez nesse santo lugar. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nada pior do que se sentir só. Nada pior do que se sentir só ou realmente se estar só. Porque tem vezes que a gente não só se sente só, mas realmente a gente está só. Quantas pessoas passaram pela vida de Jesus, procurando Jesus, porque queriam estar com Jesus, não por querer estar com Ele, mas queriam Jesus e seguiam Jesus, e a Bíblia chama esse grupo de multidões. Queriam Jesus por conta dos milagres que Jesus realizava. Muitos dentre estas multidões que a Bíblia cita, queriam Jesus, não porque queriam ser íntimo dele, procuravam Jesus porque tinham algum interesse. Muitos procuravam a Jesus porque tinham certeza que em Jesus alcançariam para si um milagre, mas não queriam um compromisso com Jesus, apenas queriam os milagres de Jesus. Se não, nesse momento de solidão que ele se encontra agora no Getsemane, eu lhes faria uma pergunta básica, mas uma pergunta para a nossa reflexão. Quando ele estava aqui no Getsemane, onde estavam aquelas grandes multidões que corriam atrás dele? Aliás, eu ousaria perguntar, onde estava Lázaro? Jesus havia ressuscitado dos mortos a Lázaro. E a minha pergunta é a seguinte: agora no Getsemane, no lugar da prensa, no momento da solidão, onde estavam as multidões? E para ser mais preciso, onde estava Lázaro? Jesus intervém na história da vida de Lázaro e o ressuscita
já morto, em estado de putrefação. Jesus vai lá, o ressuscita dentre os mortos, consola Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Mas onde estavam Lázaro? Onde estava Maria? E onde estava Marta, as irmãs de Lázaro? Aliás, eu ousaria ir um pouco mais fundo. Onde estava a mulher que Jesus havia curado do fluxo intenso de sangue? Uma mulher que sofreu 12 anos, continuamente, sangue se esvairia do corpo dela continuamente, diz o texto sagrado. Onde estava a mulher agora que Jesus estava se sentindo só? Onde estava essa mulher que Jesus havia curado do fluxo de sangue? Porque essa mulher foi muito abençoada. Jesus estancou a sua hemorragia. Vou mais adiante. Nesse momento de solidão, de dor, de solitude, mas sobretudo de solidão, onde estava Zaqueu? Que Jesus, no meio da multidão, o avistou em cima de uma árvore e disse para ele: homem, desce daí depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Onde estava o homem que Jesus fez questão de lhe chamar pelo nome? E não só isso, mas de se autoconvidar para ir jantar na casa deste homem. Onde estava Zaqueu? Não estava perto de Jesus nesse momento de dor e de solidão. Lhes faço outra pergunta. Onde estavam os 10 leprosos que haviam sido curados por Jesus, com apenas uma palavra de Jesus? Onde estavam os 10? Nós sabemos que os 9 já tinham se identificado e tinham sumido. Mas onde estava aquele que voltou para agradecer? Ele agradeceu, mas sumiu da vida de Jesus. Eu lhes faço outra pergunta. Onde estava o gadareno? Que sobre ele, nele, habitava uma legião de demônios. E Jesus, pelo poder da sua palavra, repreende os demônios e liberta aquele homem e o deixa são e curado. Onde estava agora o gadareno que Jesus havia libertado? Onde estava a filha de Jairo? Onde estava a viúva de Naim? Onde estavam aqueles que corriam atrás de Jesus quando precisavam dos milagres de Jesus, mas que agora, no momento de solidão de Jesus de Nazaré, essa multidão sumiu, se esvairiu, evaporou? Porque assim como foi na vida de Jesus, em muitas fases da história das nossas vidas, muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Mas eu vim aqui dizer uma palavra de Deus para você. Jesus está contigo. Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: Jesus está contigo. Queridos, nada pior do que se sentir só, ou realmente estar só, no período do Getsemane. Eu sei, meus queridos irmãos, que nós passamos por fases na vida. Que se a gente olhar para Jesus de Nazaré, o profeta Isaías já havia profetizado que Jesus seria o servo sofredor. E se você olhar a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte, você vai ver que a vida de Jesus foi marcada por sofrimentos. Por exemplo, Jesus ele nasceu num lugar onde nenhum ser humano nasceria. Ele nasceu numa estrebaria, num lugar onde habitavam animais, onde animais faziam as suas necessidades, era um lugar fedido. Mas Jesus já nasce sofrendo. Ele nasce numa estrebaria. E ele já nasce sofrendo porque a sua mãe, Maria, não achava lugar para se hospedar, sendo uma mulher grávida, prestes a dar à luz. E quando ele nasce numa estrebaria. Então a vida dele já é marcada pelo sofrimento. Se cumpre a visão do profeta Isaías quando disse que ele seria servo sofredor. Aliás, falando de sofrimento, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós já sabíamos quando nós aceitamos a Jesus que nós passaríamos por muitas tribulações. A vida de Jesus foi marcada por sofrimento. Por exemplo, ele sofreu nas mãos dos religiosos doutores da lei. Ele foi perseguido pelos escribas,
pelos fariseus, pelos doutores, os entendidos da Torá. Jesus foi perseguido por eles. Todas as vezes que Jesus se levantava para ensinar na autoridade do Espírito Santo, os doutores da lei se levantavam contra ele. Eu vim aqui dizer para você que eu não sei quantos têm se levantado contra você, mas uma coisa eu sei: Jesus está contigo. A vida de Jesus foi marcada por sofrimento, porque ele sofreu para incutir na mente e nos corações dos seus discípulos que andavam, que comiam com ele, que caminhavam com ele, que o reino dele não era deste mundo, mas o reino dele era o reino do Pai que está nos céus. Jesus sofreu para discipular os seus discípulos. Posso falar uma coisa, você não leva a mal? A gente faz o Espírito Santo de Deus sofrer. A gente faz o Espírito Santo sofrer. Porque, quantas vezes nós somos cabeças duras. Que o Espírito diz, vai por aqui, e a gente vai por ali. Aí o Espírito diz, não, vai por aqui, você não teme ir por ali. Mas a vida de Jesus foi marcada por sofrimento, porque Jesus, muitas vezes, se você olhar o texto sagrado, se desanimava de ver que os discípulos não estavam assimilando aquilo que ele queria ensinar. Jesus sofreu ao discernir que as multidões queriam estar com ele só para serem abençoadas. Jesus era inteligente. Jesus sabia que aquelas multidões não queriam ele ter com ele. As multidões queriam o que ele podia dar. Ele sofreu ao saber da morte do seu primo João Batista. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia que João Batista é decapitado, ele deixa os seus discípulos e sobe ao monte para estar a sós com Deus. Ele sofreu ao ver a família de Lázaro chorando a morte de Lázaro. Tanto que a Bíblia diz que quando ele vê aquela situação de morte e vê que os familiares de Lázaro estão chorando, a Bíblia diz que ele também chora. Jesus sofreu quando ele, expelindo o demônio para libertar vidas, alguém se levantou e disse, ele expulsa o demônio pelo espírito de Belzebu. Mas nada, queridos, absolutamente nada se compara ao sofrimento do Getsemane. A vida de Jesus fora marcada por sofrimentos contínuos. Mas agora aqui no Getsemane, ele sofre mais intensamente. Porque eu não sei se é assim na tua vida. A gente passa por lutas e passa por lutas, mas tem momentos na vida da gente que a gente chama esses momentos de o período do Getsemane. É o período em que a dor parece que está mais intensa. Que a solidão parece que é mais voraz. A dor da angústia parece que não tem fim. O aperto no peito parece que nunca cessará. A tristeza parece que nunca vai ser transformada em alegria. É aquele momento que nós chamamos de o choro que dura a noite toda. Parece que há momentos na vida da gente que não é que enfrentamos sofrimentos contínuos, mas há fases na vida da gente que eu chamaria de o período do Getsemane, em que a dor é mais profunda e é mais intensa. É para estas pessoas que eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite. É para essas pessoas que Deus mandou eu liberar uma palavra de Deus, da parte dele aqui nessa noite. Para você que está no período de dor intensa, de angústia mais profunda, em que você não consegue se livrar dessa angústia, eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. O choro pode durar uma noite toda, mas Deus está liberando a alegria que está vindo pela manhã. Deus te trouxe aqui nessa noite porque este período de Getsemane, em que você se encontra prensado numa sinuca de bico, com angústia está vazando a tua alma, hoje
eu trouxe uma palavra do coração de Deus para você que se encontra aqui. Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, para dizer para ti que Ele está contigo todos os dias, até a consumação do século. E o período intenso do Getsemane vai ser transformado por um período de cânticos de louvor e adoração a Deus. Diga para dois irmãos: o melhor de Deus está por vir. Sabe, irmãos, muitas vezes precisamos ou vamos passar por grandes dificuldades sozinhos. Sozinhos. Mesmo rodeado de discípulos de Jesus Cristo, mesmo rodeado de amigos de Jesus, do cônjuge, mas como Jesus, que com ele estavam os discípulos aqui no Getsemane, eles estavam juntos, mas dormindo. Eles estavam do lado de Jesus, mas desligados. Esse é o período em que a gente procura um amigo, uma amiga, para a gente compartilhar o coração, ou pelo menos para ver que ele está do lado dizendo: estou contigo. E é esse o período em que estamos rodeados de discípulos de Jesus, como Jesus estava, de amigos, do cônjuge, de irmãos, mas em que Jesus estava se sentindo só, porque os discípulos, apesar de estarem ali, eles estavam dormindo, ou seja, eles estão, mas não estão. Ou seja, eles estão ali, mas frios, indiferentes à nossa dor, sem discernir a profundidade da nossa dor. Não teve momentos com você que foi assim? Que você não tinha ânimo para compartilhar a sua dor com alguém, porque a pessoa pode te interpretar mal. Ou então você contar a tua dor, a tua angústia para alguém, e a pessoa diz: tá bom, eu vou orar por você. Como se aquilo não fosse nada para ele, não significasse nada para ele, não significasse nada para ela. Nenhuma outra pessoa poderá ajudar ou entender o que estamos passando, ou estamos precisando, ou o que estamos sentindo. Tem momentos na vida que ninguém entende o que estamos precisando, ou o que nós estamos sentindo, ou o que estamos passando. Tem momentos na vida da gente, nesse período do Getsemane, que a dor é mais aguda, que a angústia é mais forte, que se a gente compartilhar com alguém, as pessoas, ao invés de nos abraçarem, vão dizer: ah, deixa de frescura, seja mais crente, seja valente, seja homem de Deus, seja uma mulher mais forte. Em que você compartilha as suas fraquezas, a pessoa diz: você é fraco, você não vai vencer desse jeito, vai orar, vai jejuar, quando na verdade o que a pessoa precisa é da companhia, é de estar ao lado dizendo: olha, eu estou aqui do teu lado, orando com você, compartilhando com Deus a sua dor, e eu quero me colocar à sua disposição, para ser um instrumento de Deus, para te abençoar. O que Jesus queria aqui dos seus discípulos, é que eles ficassem do lado, não indiferentes à sua dor, mas que eles ficassem do lado, orando com Ele, orando por Ele, estando com os olhos abertos, ligados na dor dEle. E quem precisava da companhia dos discípulos, era o próprio Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E às vezes a gente se sente assim. E nessa hora, nesses casos, é somente você e Deus. Deus e você. Não se aborreça quando alguém não puder. E aí eu vou ser mais sincero: quando alguém não quiser. Não se aborreça. Não se desiluda quando alguém não puder e não quiser te ajudar. Porque tem muita gente que está do teu lado, que pode, mas não quer te ajudar. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus nessa noite para as pessoas que estão assim.
Jesus pode e Jesus quer. Jesus pode e Jesus quer te ajudar. Jesus pode e Jesus quer te ajudar. Saiba que nesta hora, do período do Getsemane, Deus está com você. E Ele pode e Ele quer te ajudar. Ele pode e Ele quer te ajudar. Ele pode e Ele quer te ajudar. O período do Getsemane é o período mais intenso da solidão. É o período que a gente olha para a gente e se pega dizendo o seguinte: puxa vida, curei tanta gente, ajudei tanta gente. Quando eu falo curar alguém, não só orar no nome de Jesus, a pessoa ser curada, mas curei com palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de ânimo. Puxa vida, eu dei a minha vida pelos meus amigos, mas agora estou aqui no Getsemane me sentindo só. A prensa de azeite está me prensando, estou sentindo agonia de morte. São palavras de Jesus. Mas para toda a multidão que me seguia, não há um amigo sequer que seja um amigo que passe comigo pelo vale da dor. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que hoje Jesus pode e Jesus quer. Que Jesus entende a tua dor, porque Ele passou pelo Getsemane. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe como estão os seus limites. Ele sabe como está a sua mente. Ele sabe como está a sua alma. Ele sabe como está a tua preocupação acerca do dia de amanhã. Eu vim aqui dizer para você que hoje Ele vai entrar no teu Getsemane. Ele vai entrar no lugar da tua prensa, vai cessar essa tua dor, Ele vai arrancar a tua angústia, e hoje aqui Ele vai se revelar a você como um amigo mais chegado que um irmão. No teu caso, irmão, diga para o teu irmão, no teu caso é só Jesus mesmo. Diga para o teu irmão, e Jesus pode, e Jesus quer te abençoar. É exatamente nesse local, no Getsemane, e neste período da vida de Jesus chamado Getsemane, período da prensa pesada, porque tem dia que a prensa dói, mas tem dia que a prensa está pesada, que nós nos deparamos com algumas realidades. É no Getsemane que a gente se encontra com algumas realidades da vida. Primeira realidade, Getsemane é o período chamado do período da prensa pesada, em que nós nos deparamos com um período de choro intenso. Hoje eu vim aqui dizer para você que o teu choro vai cessar. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. A provisão de Deus está chegando para a tua alma. Talvez você não consiga mais controlar o choro intenso que sai dos teus olhos, da tua alma. Isso sai lá de dentro, uma dor intensa que só te faz chorar. Eu vim aqui dizer na autoridade do nome de Jesus, que hoje Deus está pondo um ponto final no teu choro, que tem durado muitas noites. Eu vim aqui dizer para você que o Jesus do Apocalipse 5, que é considerado o leão da tribo de Judá, que diz para mim e para você, não chores, não chores, este Jesus entra lá na raiz da tua alma e arranca tudo aquilo que perturba e te faz chorar. Hoje Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, ele arranca e faz cessar toda a angústia que há no teu peito. A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então diga para o teu irmão, Deus vai enxugar tuas lágrimas hoje aqui.
Nesse período chamado Getsêmani, nós nos deparamos com profunda tristeza e angústia dentro da alma. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, minha irmã, que Jesus no Getsêmani estava se sentindo só. A angústia do pecado estava sobre ele. O pecado do mundo todo estava sobre ele. E a Bíblia diz que ele começou a se angustiar, angústia de morte, sentindo o cheiro da morte. E a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. A medicina comprova que um ser humano em condições absurdamente extremas de tristezas, angústias, absurdamente de estresse, pode apresentar um quadro denominado hematidose. Hematidose, suor sanguinolento onde o corpo começa a se desintegrar, as forças se esvair e o sangue começa a escorrer pelos poros. Eu sei que a tua luta não é de sair sangue pelos poros, mas que está sangrando o teu coração, tá. Que está tirando noites de sono da tua vida, está. Eu sei que a tristeza, a angústia, a dor, o estresse está te afetando. Você está no auge do teu sofrimento, lugar chamado Getsêmani. Mas eu vim aqui dizer para você que Jesus de Nazaré veio nessa noite, nessa reunião, para visitar o teu peito, visitar a tua mente, visitar o teu coração e arrancar pela raiz toda a angústia, toda a tristeza e todo o estresse que está sobre você. Diga para o teu irmão, hoje é noite de Deus para a tua vida, se você crê. Nesse período chamado Getsêmani, nós nos deparamos com a solitude e a solidão. Diga solitude e solidão. Diga para o teu irmão, solitude é uma coisa, solidão é outra. Período de solitude é o isolamento ou reclusão voluntária. Quando o indivíduo busca estar em paz consigo mesmo e ele se refugia. Ele não quer estar no meio da multidão. Ele não quer estar no meio de muita gente, de muita conversa. Ele toma um posicionamento de solitude. Ele busca estar só, porque ele quer buscar a paz de Deus para o seu coração. Eu vim aqui dizer para você que todas as vezes que você se refugiou em Deus, Deus ouviu as tuas orações, irmã Miriam. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado, todas as vezes que você se refugiou em Deus, Deus ouviu as tuas orações. A Bíblia diz que Jesus aqui, ele vai para o Getsêmani. E no Getsêmani, quando ele estava sendo prensado pela prensa da dor, da angústia do pecado que estava sobre ele, a Bíblia diz que Jesus faz uma oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque quantas vezes a gente chega para Deus e fala: Senhor, será que o Senhor não está vendo que esse cálice está sendo difícil de beber? Oh Deus. Talvez você tenha dito para Deus: Senhor, está amargo, Senhor. Cantam por aí que a minha vitória tem sabor de mel, mas comigo não é o caos. Porque vamos ser sinceros, amados. Quantas lutas a gente passa que a gente chega às beiras de murmurarmos. Ou à beira de duvidar de que Deus está se importando com a gente. Aqui Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. E nesse momento é difícil a gente orar assim: Senhor, tira de mim essa prova. Mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Mas Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu te busquei
em solitude, fiquei a sós contigo, porque eu precisava falar isso para ti. Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Mas no Getsemane a gente não se depara apenas no momento de solitude, a gente se depara no momento de solidão. E solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. Jesus, ele leva os seus discípulos para estarem junto dele. O texto diz que Jesus os convida para estarem com ele. Jesus queria a companhia deles. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando os procura 3 vezes, eles estavam cochilando, eles estavam dormindo num profundo sono. Solidão é quando a gente precisa de companhia, precisa de um amigo, precisa de um companheiro, precisa de uma companheira, e a gente se sente só. As pessoas estão ali, mas na verdade não estão ali porque não te entendem. Mas eu venho dizer para você, que o Jesus da Bíblia Sagrada é o amigo que está conosco todos os dias. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias. É todos os dias que Ele está conosco. Não só um dia, mas até a consumação dos séculos. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus presente conosco todos os dias das nossas vidas. Mas um outro período, o período da vida em que chamamos de Getsemane, nós nos deparamos com a tentação. É o período em que o diabo sopra ideias na nossa mente. O diabo diz para você assim, no momento do Getsemane: Deus não está nem aí contigo. Sabe quando o Getsemane está intenso diante de nós, e está doendo lá dentro, e o diabo começa a soprar: Deus não está aí contigo não. Esse negócio de Deus é uma ilusão. É fruto de uma filosofia humana. Se Deus estivesse aí contigo, você não estaria passando por que você está passando. É nesse momento que o diabo sopra no teu ouvido. Você chama Deus de Deus e dá glória a Deus em vão, porque esse Deus não olha para você. Mas eu vim dizer para você aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus. Jesus sabia que apesar do período intenso do Getsemane, o Pai estava com ele. Eu vim aqui dizer para você que Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus está com você. Mesmo que pareça ou que o diabo lance na sua mente, tentar te convencer de que Deus não está contigo, pelas evidências, você sabe que Deus está contigo, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto que Jesus olha para ele e disse: Pai, louvado seja Deus. Você não está só no Getsemane, meu irmão. O Pai está contigo. Você pode dizer para o teu irmão: o Pai está contigo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o Pai está contigo. O período do Getsemane pode ser também o fato de nos depararmos com gente que nos trai. Imaginando Jesus discipulando os seus discípulos, amando os seus discípulos, dando a vida por eles. E na hora que ele está no Getsemane, ele não pode contar com a solidariedade dos seus discípulos, e pelo contrário, de repente chega um dos seus discípulos, a quem ele confiou a administração, a quem ele confiou e o chamou para ser discípulo, para andar com Jesus. Nessa hora do Getsemane, que ele esperava um beijo de solidariedade, ele recebe um beijo de traição. O Getsemane é um período da vida da gente em que a gente se pega perguntando: meu Deus, eu confiei tanto,
Eu confiei tanto na minha filha. Eu confiei tanto no meu filho. Eu confiei tanto na minha esposa. Eu confiei tanto no meu marido. Eu confiei tanto no meu pastor. Eu confiei tanto no irmão da igreja. Compartilhei o meu coração. Compartilhei a minha dor. Eu confiei tanto no que Deus falava nos púlpitos. Eu confiei tanto no que Deus prometeu através dos profetas. Mas me sinto como um homem e uma mulher traída. Em ver as coisas degringolando. O mundo afundando diante dos meus olhos. E não encontro um amigo a quem eu dei e compartilhei o coração. Nesse momento, pelo contrário, recebo afrontas e traição. O período do Getsemane é o período em que nós nos deparamos com o sentimento de abandono, onde os amigos, os discípulos de Jesus estão, mas não estão. É o momento em que nós descobrimos como são as pessoas. O Getsemane é o momento que a gente cobra. Poxa vida, onde está o fulano? Onde está o ciclano? Onde está o irmão? Onde está o pastor? Mas o Getsemane também é um momento em que nós olhamos para os discípulos de Jesus dormindo, e Jesus precisava da companhia deles. É um momento em que, se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, há uma revolta no nosso coração, porque nós estamos passando por uma dor intensa e não tem ninguém que nos socorra. Mas o Getsemane também é um momento para a gente enxergar que muitas vezes nós não podemos nos colocar apenas no lugar de Jesus, como o abandonado, mas nós temos que nos colocarmos no lugar dos discípulos. Porque muitas vezes nós cobramos, aquele irmão sabia que eu estava na luta e não foi me ajudar. Mas muitas vezes nós sabemos que os irmãos estão na luta e nós também não vamos ajudar. Que nós somos aptos no Getsemane para acusar, para apontar. Ninguém olha para mim, ninguém ora por mim, ninguém me abraça, ninguém é solidário. Mas quando nós estamos também na vitória, no momento do sabor de mel, nós também não fazemos questão de sermos solidários à dor daquele que está no Getsemane. É o momento em que nós nos sentimos abandonados, mas para nós sermos um instrumento para que os outros não se sintam abandonados. Esses dias atrás eu fui fazer um velório. Dei a palavra no velório. Houve quebrantamento nos corações do velório. Gente aceitou Jesus. Abracei as famílias enlutadas. Dei um beijo neles. Saí de lá. Depois de 4 dias eu liguei para saber como eles estavam, se eles estavam bem. Aí o Espírito de Deus falou ao meu coração: como estaria o teu coração se você tivesse perdido alguém da tua casa? E o teu pastor fosse e ministrasse no velório em que vocês estavam de luto. E apenas depois de 4 dias o teu pastor ligasse para você, para saber como está o teu coração. E eu disse: Senhor, me perdoe. Porque nós precisamos ser mais solidários à dor do próximo. Às vezes tem pessoas despencando do nosso lado no Getsemane. E nós estamos debaixo da bênção de Deus. Nós não nos levantamos para abraçar e dizer: irmão, a tua dor agora é a minha dor, eu vou orar por você. Todos os dias eu vou orar por você. Vou ligar para você. Quero saber como está o teu coração. Eu quero pastorear você, mesmo não sendo pastor. Eu quero ser um amigo fiel contigo na hora da sua dor. Porque eu sei o que é a dor do abandono. Quando nós estamos longe do período e do local do Getsemane, que estamos muito bem, normalmente nós fazemos a vez dos discípulos de Jesus. Dormimos. E não ajudamos quem está suando gotas de sangue. A gente olha para a pessoa suando gotas de sangue. A pessoa está se arrebentando, destruída, gritando por socorro, mas a gente olha e volta para o nosso sono.
na nossa vida cômoda, na nossa vida de bênçãos e de vitórias. O Getsemane é um período em que, onde descobrimos as nossas limitações. Getsemane é um período onde Deus parece não estar, mas Ele está. Getsemane é um período onde clamamos prostrados pela intervenção divina. Getsemane é o período onde tentamos convencer Deus dos nossos problemas e que Deus tem que intervir em nosso favor. Getsemane é o período onde o nosso amor por Deus é provado. Aguente firme aí, porque Deus está provando o seu amor para com você, e Ele vai prover na tua história. Getsemane é onde nós nos entregamos à vontade do Pai. Getsemane é onde nós passamos pela cruz. Getsemane é onde aprendemos que a exaltação e a honra de Deus vem no tempo de Deus e para a glória de Deus. O Getsemane nos faz homens e mulheres dependentes da vontade de Deus. Posso te dar uma sugestão da parte de Deus para o seu coração? Se o Getsemane da tua vida tem sido duro, se a angústia tem sido forte, entregue-se de joelho à vontade do Pai, diga para o Pai: Pai, eu me coloco nas tuas mãos, porque a vontade do Pai para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. O Getsemane é onde também somos fortalecidos pelos anjos de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus suava gotas de sangue, seus discípulos não quiseram estar com eles atentos à sua dor. A Bíblia diz que os anjos de Deus desceram e consolaram e confortaram o coração de Jesus de Nazaré. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está liberando anjos para te consolar, para te confortar. Oh, glória a Deus. Pode ser que Deus vá usar o anjo que está do teu lado. Pode ser que o anjo de Deus que Deus vai visitar alguém, seja você este anjo. Mas guarda isso no teu coração. Tudo que está acontecendo na história da tua vida, Deus está no controle. Porque o Getsemane é o lugar onde aprendemos que a exaltação e a honra vem de Deus. Diga para o teu irmão: vem de Deus a honra de Deus. A honra vem de Deus. Não só vem de Deus, vem no tempo de Deus. Diga: o tempo de Deus. Pastor, quando é que a minha luta acaba? Deus está mandando liberar para você. Hoje Ele te dá vitória. Onde aprendemos que a exaltação e a honra vem de Deus. No tempo de Deus. E será tudo para a glória de Deus. Diga para o teu irmão: essa sua dor se desembocará para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Se coloca em pé, por favor. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Paulo escreveu aos Filipenses aqui foi o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo homem passou pelo sofrimento que passou, abriu mão de ser Deus para ser homem, para habitar entre nós, para sofrer, padecer, foi obediente até morte, passou pelo Getsêmani, foi fiel até o fim, e o Pai, e Deus, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. O que Paulo está dizendo é o seguinte: siga os passos de Jesus, vosso mestre, que passou pelo Getsêmani da vida, pela prensa apertada, querendo se entregando à vontade do Pai, obedecendo ao Pai até a morte, e morte de cruz. E porque foi assim, e porque foi fiel, e porque enfrentou o Getsêmani em fidelidade, o Pai o colocou em honra. Quero dizer para você, que tem sofrido no Getsêmani, que o tempo de cantar chegou. E que a profundidade da sua dor será o início da extensão da tua vitória. A profundidade da sua angústia, da sua dor, da sua solidão, é o que vai determinar a extensão, a altura e a profundidade da exaltação de Deus na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por essa noite. Te pedimos, ó Deus, que nessa noite tu venhas intervir na história da vida dos teus filhos, que estão na prensa apertada, no período do Getsêmani. Meu Deus, visita os corações angustiados nessa noite. Visita com o teu poder, com o teu milagre, com a tua unção, com a tua cura. Pai, que a tua igreja seja visitada, seja restaurada, seja erguida, seja levantada, seja animada, seja redobrada no ânimo, e que o teu nome seja glorificado. Ó Pai, eu sei que nessa noite o Senhor está intervindo na história da vida dos teus filhos. Eu sei, ó Deus, que o choro que tem durado a noite toda, a alegria que vem pela manhã chegou. Que o tempo de cantar chegou. Que o tempo da celebração e festa é chegado. Meu Deus, entra na história da vida dos teus filhos e realiza esta grande obra para que o teu nome seja glorificado. É tempo de honra do Senhor na história da vida dos teus filhos. Estes que estão passando por este período tão terrível, assim como Jesus passou e que venceu esse período e que foi honrado pelo Pai, os teus filhos vão vencer. E os teus filhos serão honrados. Por quê? Porque o Senhor pode e porque o Senhor quer. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode se assentar, meu irmão. Madrigal vai louvar a Deus novamente com esse hino. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Após o Madrigal louvar a Deus, eu quero convidar todos os obreiros que estão aqui, as intercessoras que estiverem aqui também. Nós vamos formar um grupo aqui
uma corrente aqui. E você que está com o coração angustiado, que está com o coração apertado, se você quiser, você pode vir aqui após o culto, que os obreiros estarão orando e abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, assim que os irmãos terminarem de louvar a Deus, os obreiros podem se colocar aqui, e nós vamos orar para os irmãos que precisam de um toque de Deus, que precisam de uma visitação de Deus. Os obreiros estarão aqui, juntamente com as intercessores. Nós vamos estar orando e abençoando a tua vida, para que você tenha essa semana de honra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua em chegar e a primeira estrela nascer. Jesus Cristo, minha dor vai tirar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Louvado seja Deus. Pedir para os obreiros, por favor, se colocarem aqui, já em posição. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Isso, os obreiros. Forma uma fileira aqui. Graças a Deus. Isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos o Teu nome por essa noite. Sê conosco durante essa semana, meu amado Deus. Que o Senhor esteja agindo de forma poderosa para o louvor da Tua glória. Que esta seja uma semana de honra. Uma semana em que o Senhor glorifica o Teu nome através da nossa vitória.
Sê com a tua igreja, sê com o teu povo. Que a bênção do Senhor que enriquece e não tais dores seja sobre toda a tua igreja nesse lugar, nessa noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo permaneça conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, cheia da bênção de Deus, da honra de Deus, da vitória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você precisar de oração, passa aqui, os irmãos estarão orando por você e te abençoando, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.